Muito bem, vamos então trabalhar aqui no nosso servidor Java, né? Servidor Java, nós temos aqui alguns exercícios, né? Aqui nós pedimos para você criar um cartão para cada ação a seguir. No lugar de um cartão, eu vou criar aqui um checklist, tá? Para facilitar a minha vida aqui, tá bom? Muito bem, daí o primeiro é, o que você acha de não utilizar o post para inserir e alterar? Não estamos utilizando o put. Aí nós vamos colocar o seguinte aqui no 1, ó. Vamos utilizar todos os métodos REST, inclusive para manter um padrão com os demais servidores. Tá? Então isso aqui vou marcar como ok, porque aqui no meu servidor, aqui, deixa eu abrir aqui o banco controller, você vai ver, ó, nós temos apenas o método salvar aqui, né? Agora nós temos o método inserir e o método alterar, tá? Eu vou mostrar para você aqui o que aconteceu, ó. Então eu coloquei aqui um post mapping para inserir e um put mapping para alterar. Agora sim as coisas estão dentro do padrão, né? Ambos chamam o método salvar, tá? O que acontece com o inserir? O inserir, ele recebe um banco lá no request body, ok? E ele simplesmente chama o método salvar. E por que que ele não faz nenhum tipo de verificação aqui? Bom, porque quando o banco chega aqui, a princípio não existe nenhuma validação para ser feita, né? O objeto já foi selecionado, já foi inserido lá do lado do cliente, já houve algumas validações no lado do cliente lá, tá? Se for necessário fazer algum tipo de validação aqui, nós faremos antes de chamar o método salvar, mas a princípio eu não vejo nenhuma validação aqui para ser feita. Eu então chamo o método salvar e passo o banco. E o salvar, ele faz o que deveria ser feito, né? Deixa eu pressionar F3 aqui. Ele vem aqui, chama o repository.save e passa o banco, e o banco vai ser salvo no banco de dados, tá bom? Voltando aqui então, o método alterar agora ele tem um put, tá? Eu recebo um banco aqui também, ó. Só que o método alterar é um pouquinho diferente, né? Primeiro eu faço o seguinte, olha, eu instancio um banco objeto e eu consulto, eu chamo o método consultar objeto do serviço, passando o ID que veio nesse banco aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, eu recebi um banco aqui cujo ID é 161. Tá? O que ele faz então? Ele pega o ID desse banco e verifica se tem um objeto. Se tiver um objeto, ele vai jogar nesse objeto aqui, ó. Ok? Se esse objeto for diferente de nulo, é porque esse banco que está sendo alterado existe no banco de dados. Se ele existe no banco de dados, tá tudo certo. Eu chamo o método salvar passando o banco aqui, ó, tá? E ele vai alterar o banco no banco de dados, tá bom? Agora, se por um acaso subiu aqui um ID que não existe no banco de dados, ou seja, vamos dizer que nesse mesmo momento outro usuário deletou esse banco, né? Então o usuário está deletando e o outro está alterando aquele banco. Só que esse cara deletou primeiro e a função aqui para salvar o banco, né, essa execução ocorreu logo depois, um centésimo de segundo depois, enfim. Não existe mais esse banco. O que vai acontecer? Ele vai gerar uma exceção do tipo recurso não encontrado e vai mandar essa mensagem para o cliente. Ó, ocorreu um problema ao tentar alterar o banco. Tá? Essa mensagem vai descer para o Flutter e vai mostrar a telinha do erro lá para o usuário. Tá? Se algum outro tipo de problema acontecer aqui, nós estamos pegando aqui um recurso não encontrado, objeto com ID inválido, estamos mandando isso daí para o cliente, tá bom? Seria interessante lá no lado do cliente também, de repente, guardar o trace que vai descer, né? Talvez desça aí nesse objeto, e esse trace a gente manda para o nosso controle de erros, quando o erro for reportado. Tá? Aí a gente consegue descobrir qual é o bug que tem aqui no lado do servidor, tá? Então tá aí, temos sim o método inserir, temos o método alterar, precisamos de fato ter dois, né, porque o tratamento é diferente de um para o outro, tá? E respondendo a nossa pergunta lá do exercício,
Sim, então nós temos que utilizar mesmo o post, temos que utilizar o post, temos que separar os dois, tá? O método delete deveria retornar alguma coisa para o cliente, o quê? O nosso método delete aqui, ó, ele é um void, tá ok? Então, se ele funcionar, né, ele vai retornar um status 200 para o usuário, tá? Se acontecer algum problema, ele vai retornar um JSON com um problema por padrão. Se nós viermos no service excluir aqui, F3, ele também é um void, e o repository delete, F3, também é um void, tá? Então aqui, como se der tudo certo, ele vai retornar um status 200, não tem necessidade de nós implementarmos nenhum tipo de retorno aqui, porque nós estamos testando no lado do cliente se ele está retornando um 200 para a gente, tá? Se algum problema acontecer aqui de retornar algo diferente de 200, nós já estamos tratando isso no lado do cliente, tá bom? Então aqui, o item 2 não precisa retornar nada. 3. Implemente o CRUD banco agência. Esse aqui, 03, implemente o CRUD banco agência, vai ficar por enquanto aí. E 4, implemente, copiar logo daqui, né? Os demais vínculos da pessoa e corrija os problemas encontrados. Eu vou deixar ele aqui também. Tá? E vou deixar esse cara em progresso aqui. Tá? Esses dois exercícios eu vou fazer depois, né? Mas a gente já deixa esse cara aí em progresso. Voltando aqui então, deixa eu mostrar o que é que foi mais alterado aqui no banco controller para você, tá? Você lembra que nós tínhamos um consultar lista, é um get mapping, continuamos tendo esse método consultar lista, tá? No entanto, agora nós temos outros dois métodos aqui. Esses outros dois métodos são o consultar lista filtro valor e o consultar lista filtro período, tá? A anotação que eu tenho para o primeiro é request mapping. Qual é o path que eu recebo aqui? Campo e valor. Lembrando que começa com banco, né? Banco, campo, valor, tá? Então, lá no lado do cliente, né? Aqui está a minha aplicação. Eu vou aplicar um filtro. Deixa eu aplicar o filtro aqui. Deixa eu colocar aqui no banco service um breakpoint. Bem aqui. Pronto, agora eu vou aplicar um filtro. Eu vou chamar o banco cujo nome tem um breakpoint aqui, deixa eu tirar e executar. Então, o banco cujo nome tenha um Z, tá? E antes de executar isso aí, tomara que ele esteja em modo de debug, eu vou colocar um breakpoint aqui no lado do servidor. Pronto. Muito bem. Vou clicar aqui agora para executar. Executei. Pronto, ele foi lá no servidor, né? Chegou aqui no servidor, ó. Ele recebeu o filtro. Aqui no campo ele recebeu nome. E no valor ele recebeu Z, tá? Então agora ele vai instanciar um filtro. Olha só, nós temos um filtro aqui também no lado do servidor. Deixa eu pressionar F6. Ele instancia o filtro, tá? Daí ele seta o campo como nome, seta o valor como Z. E aqui ele consulta a lista com esse filtro, que eu ainda não vou mostrar como é que foi implementado, tá bom? Só para você ver que agora nós temos esse método aqui. Vou clicar aqui para executar e pronto. Se nós voltarmos lá no nosso cliente agora, ele parou aqui, ó, tá? E eu posso ver a URL que ele montou, tá aí. Deixa eu fazer o seguinte. URL. Vou copiar esse valor da URL, copy value, prontinho.
Vou executar aqui para ele continuar. Na tela da minha aplicação já apareceram os dois bancos, né? E aqui, ó, vou navegar para o navegador, para o browser, e vou colocar aqui aquele cara que eu copiei. Então veja, eu tenho HTTP, o meu IP, a porta banco nome Z. Essa é a rota que ele está esperando aqui, ó, tá? Antes desse barra campo barra valor, eu tenho barra banco, ó, tá? Porque esse controle já começa com essa rota aqui, ó, tá? Então barra banco, barra campo, barra valor, ok? Então quando essa rota aqui chegar no meu servidor, ele vai cair nesse método aqui, tá? Daí, com esses valores aqui, ele instancia um filtro e chama o consultar lista passando esse filtro, tá bom? Se não tiver o campo e o valor, ele vai cair aqui no consultar lista normal, tá? Então se eu chamar esse cara aqui, ó, o breakpoint está aqui, tá vendo? Vou pressionar Enter, ele entra nesse breakpoint, faz o que tem que fazer e retorna os dois bancos, tá bom? Agora, se por um acaso eu não colocar aqui o nome, né, o campo e o valor, colocar apenas banco, o que vai acontecer? Ele vai cair aqui, ó, na rota normal, onde ele vai retornar a lista completa. Ó, coloquei o breakpoint, vamos dar um Enter aqui, e ele caiu exatamente aqui. O que vai acontecer? Ele vai retornar a lista completa de bancos lá pra gente, lá no navegador, nesse caso, né? Vou tirar esses breakpoints aqui. Pronto, ele retornou a lista banco completa, tá? Então, relembrando, quais as alterações que nós tivemos aqui no banco controller? Nós temos esses dois novos métodos, né? O consultar lista por valor, onde ele recebe o campo e o valor, e o consultar lista por período, né? Consultar lista filtro período, onde ele recebe o campo, a data inicial e a data final, tá? Esse daqui nós não vamos testar ainda, né? Porque o banco, né, não tem uma data para nós consultarmos como período, tá? Na verdade, esse método nem precisaria estar aqui dentro do banco controller, ele nunca vai ser utilizado aqui no banco controller, né? No entanto, como nós vamos fazer um gerador de código, nós temos que pensar em todas as classes, tá? E aí, o que a gente faz nesse caso aqui? Nós colocamos esse método em todas as classes, mesmo que elas não precisem, ou a gente verifica uma forma de não utilizar esse método nas classes que não precisam e não implementá-lo para ele ficar aí à toa, né? Código à toa, sem nunca ser utilizado dentro da classe, tá? É uma decisão a se tomar, que nós vamos tomar no momento em que estivermos desenvolvendo o gerenciador, né, o gerador de código, tá? O consultar objeto continua o mesmo, o inserir, ele apareceu agora, você já viu, eu já expliquei que no lugar do salvar nós temos inserir e o alterar, e o excluir continuou a mesma coisa, tá? Então, essas as alterações que nós tivemos aqui no banco controller.